Amém? Efésios capítulo 5, verso 15 a 21. Hoje a nossa leitura vai ser mais curta. Efésios capítulo 5, verso 15 a 21, nós vamos fazer a leitura. Você pode acompanhar aí, ou se você não tiver, você pode acompanhar aqui pelo telão. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Portanto, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitais uns aos outros no temor de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós se colocamos mais uma vez à Tua presença, Pai, agora pedindo, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos conduza através da Tua palavra. Traga, Senhor, para nós clareza, entendimento de tudo aquilo que nós vamos meditar essa noite aqui, Pai. Vamos aprender e conhecer mais o Senhor, Pai, e que nós consigamos sair daqui com aplicações para a nossa vida diária, colocar em prática tudo aquilo que nós for ouvir essa noite, Pai. Assim, Deus, eu te peço, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, a ideia central do que vamos meditar essa noite, como eu falei, nós estamos seguindo essa série. Nós demos uma pausa semana passada, por motivo de ser a nossa culto de ação de graças de 4 anos da igreja, mas hoje nós voltamos para essa série, chamada Praticando a Ressurreição, e o tema de hoje é Cheios do Espírito Santo. A ideia central é ser cheio do Espírito Santo, é condição fundamental para ser parecido com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é condição fundamental, irmãos, é algo fundamental para a nossa vida e para nós ser parecido com Jesus. Essa é a ideia. Nós aprendemos ao decorrer do que nós meditamos aqui, irmãos, no livro, na carta aos Efésios, aprendemos que fomos chamados a sermos imitadores de Deus. Até algumas semanas atrás a gente meditou sobre esse tema, que a nossa conduta deve ser de santidade. Mas quando nós analisamos a nós mesmos, a nossa vida cotidiana, nós percebemos, irmãos, que essa vida de santidade, a qual o Senhor pede, se nós olhar honestamente para nós mesmos, fazer uma autoanálise, nós conseguimos ver e perceber, irmãos, que diante disso nós falhamos. Diante disso, irmãos, mais profundamente, fazendo uma análise mais profunda, nós aprendemos nessa carta aqui, vemos que de uma maneira digna, nós deveríamos viver em humildade, mas quantas vezes nós caímos na soberba, no orgulho, na autossuficiência? Quantas vezes a gente... eu vi até essa semana um videozinho de um rapaz que faz alguns vídeos na internet, mas cristão, e ele, né, se depara com Jesus, daí ele entrega um negócio, ó, Jesus, estou com esse problema aqui, daí Jesus pega e fala assim, então tá, vamos esperar, né, que daqui a pouco vai se resolver, daqui a pouco vai dar tudo certo. Ele toma da mão, né, do personagem que era Jesus, toma da mão e fala assim, tá, deixa que eu resolvo. Então quantas vezes que essa autossuficiência nossa, né, irmãos, de entregar na mão de Jesus, mas ao mesmo tempo falando, não, devolve aqui, Jesus, daqui que já que tu não resolveu ainda, eu vou dar um jeito. Então nós percebemos, fazendo uma análise de nós mesmos, irmãos, que muitas vezes a palavra pede para que nós não sejamos orgulhosos, sejamos humildes, mas nós somos soberbos, somos orgulhosos, autossuficientes. Somos chamados à mansidão, mas muitas vezes não temos domínio próprio, e por isso explodimos. Eu falei outra vez aqui do crente granada, aquele que explode, ele acha que só explodiu em casa. Eu falei, não, mas eu só explodi aqui com a minha esposa, o filho foi estilhaçado, porque uma granada ela explode, ela mata com estilhaço. O filho foi contaminado, porque ele viu os estilhaços daquela briga do casal. O vizinho, que você acha que não ouviu, estava lá, quem sabe ele estava passando bem naquela hora e ouviu. Falei, meu Deus do céu, que é isso que está acontecendo nessa casa? O que está acontecendo nessa família? Então nós somos, quando explodimos, irmãos, nós pegamos outras pessoas ao nosso redor. Então nós somos chamados à mansidão, irmãos, mas muitas vezes nós explodimos. Muitas vezes nós explodimos de raiva com a esposa, com os filhos, colega de trabalho, ou mesmo no trânsito. Nós devemos ser longânimo, ou seja, pacientes,
mas não suportamos a lentidão do outro. Nós devemos ser pacientes, mas quando o outro está meio devagar, daqui que eu resolvo. Daqui, eu vejo por mim, às vezes o Pablo está lá trabalhando comigo na oficina, eu falo para ele, senhor, vai lá e pega alicate para mim. Até ele sair e pegar alicate, eu fui lá e já peguei. E eu voltei com o alicate na mão. Porque a gente não tem a paciência de esperar muitas vezes. A gente para a gente ser paciente, mas a gente quer ser paciente só com nós mesmos, só quando me convém. Mas quando convém ao próximo, a gente não tem paciência de esperar o tempo certo, que as pessoas, nem todos nós somos iguais. Uns são mais rápidos, e quer ver no casamento, né, irmãos? Aí que se diz mesmo, porque eu e minha esposa, ela é assim, ela tá pronta assim, ela já tá lá, e olha que eu não faço nem maquiagem, irmãos. Mas eu seria a noiva da história. Quando tivesse todo mundo esperando, eu ia chegar. Mas enfim, Deus prepara isso. Agora, muitas vezes também nós devemos ser suporte de alguns dos nossos e também dos irmãos que estão ao nosso redor. Mas normalmente, irmão, nós estamos preocupados com as nossas necessidades, mas não com as dos outros. Devemos fazer tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Mas caímos muitas vezes em fofoca, maledicência. Recebemos dom da parte de Deus, para que venhamos servir os irmãos da nossa comunidade. Mas muitas vezes caímos na zona de conforto, e não movemos uma palha para ajudar o próximo. Somos instrumentos uns dos outros, para que haja amadurecimento na igreja, mas focamos somente na nossa própria necessidade. Quantas vezes nós fizemos isso? Agora Deus nos libertou da escravidão do pecado, irmãos, para que não sejamos mais como os gentios, como foi há 2 semanas atrás a gente meditou no capítulo 4 de Efésios, ou no capítulo 5 ainda, mas no início do capítulo 5. Ele nos libertou agora para que nós não vivamos mais como gentios, que vivem na vaidade dos pensamentos, insensíveis e com o coração duro. Mas muitas vezes nós seguimos desse jeito, irmãos, como se fôssemos ímpios. Somos instruídos a deixar a mentira de lado, mas muitas vezes demos aquela mentidinha básica. A não nos irarmos, mas caímos na ira. A não roubarmos, mas sempre queremos levar vantagem. A trabalharmos, mas a preguiça às vezes vence nós. Que dividamos as nossas coisas com os necessitados, mas nós acumulamos para nós e não dividimos. Como é que diz o ditado aquele? A farinha pouca, meu pirão primeiro. Que purifiquemos, irmãos, a nossa língua, mas muitas vezes falamos palavra de maldição, de baixo calão. Somos ensinados que nem sequer pode passar pela nossa boca a imoralidade sexual, mas frequentemente caímos. Somos instruídos a não amarmos o dinheiro e bens materiais, mas vivemos como se fosse levar tudo para o céu. Não, isso aqui eu nem vou usar. Eu tinha a minha falecida nona, né? Hoje eu creio que está em Cristo, porque ela recebeu Cristo como seu Salvador nos últimos instantes da sua vida. Mas depois que ela faleceu, a gente foi lá na casa dela tirar as coisas, né? Separar e ver o que tinha lá. Irmãos, o que tinha de toalhinha de louça guardada, pratinho. E ela achou talvez que ia levar para o céu aquelas coisinhas. Nunca usou. Estava lá com os trapinhos velhos, umas toalhinhas de louça tudo rasgada. E o resto estava tudo guardado. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Ganhamos alguma coisa e falamos, não, eu nem vou usar isso aqui. Eu vou deixar guardado. Vai guardar e vai ficar lá. E aí minhas tias, minha mãe falou, olha, nossa, toalha que eu dei faz 5 anos para a mãe. A mãe nunca tirou do pacote. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Nós pensamos que vamos levar as coisas para o céu. E a palavra diz que é para nós não amarmos o dinheiro, não amarmos os bens materiais. Podemos ter, mas eles não podem nos ter. Podemos ter o dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Agora a pergunta é, irmãos, por que fazemos tudo ao contrário do que nos é instruído? Afinal de contas, como conseguimos obedecer? Como colocar em prática tudo isso? Como ser imitador de Deus? Como ser parecido com Jesus? Será que nos falta disciplina? Será que não entendemos o Evangelho? Será que é culpa do inimigo? Seria, sabe, talvez uma macumba que fizeram para nós? Seria uma maldição hereditária? Afinal de contas, como conseguiríamos ser imitadores de Deus? E Paulo começa então falando aqui no versículo 5, e o capítulo 5, versículo 15. Ele começa a falar sobre como nós devemos ser agora, como conseguiremos ser imitadores de Deus. E aqui nós vemos ele falando sobre andar em sabedoria. Verso 15 diz assim: portanto tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como os tolos, mas como os sábios.
Paulo aqui então segue orientando sobre práticas, irmãos. Nós vimos nos capítulos primeiros lá de Efésios, da carta aos Efésios, que ele nos traz instrução de como Deus age conosco, qual é o nosso relacionamento com Deus. Agora no capítulo 4 para frente ele vai falar sobre relacionamentos entre nós, entre irmãos, e como nós devemos viver a sociedade. Qual é a nossa reação agora sabendo que Deus é nosso Salvador, que Ele nos chamou, nos escolheu, Ele nos salvou, Jesus deu a vida por nós. Como que nós reagimos? Então Paulo agora traz essa contradição, traz esse contraste mostrando para nós, segue orientando sobre as práticas, que eles deveriam ter cuidado com as maneiras de viver, eles e nós, né, irmãos? Ou seja, deveriam se atentar no proceder diário, com atenção em tudo que eles fossem fazer. E se nós não se cuidarmos, irmãos, fatalmente viveremos como tolos. Essa é a verdade, e não como sábios, que ele fala aqui, ele traz contraste, né? Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. E se nós não se cuidar, irmãos, fatalmente nós viveremos como tolo, e não como sábios. E viver como tolo, irmãos, é cair frequentemente nos pecados citados anteriormente, nas outras ministrações que a gente já fez aqui. Os irmãos estão acompanhando as séries, nós não conseguimos fazer algumas lives, né? Porque a gente estava nessa transição de mesa de som e tal. Aí hoje a gente está voltando, não sei como é que está ficando, mas espero que esteja tudo bem, tudo certo. Mas vocês podem acompanhar, quem perdeu algum, pode voltar lá no Facebook e ouvir. Ou no YouTube também, nós temos um canal no YouTube, e acompanhar o que foi dito antes. Agora o tolo é aquele que vive no pecado, irmãos, e pensa que não arcará com as consequências dos seus erros. É aquele que pensa que, como ninguém está vendo aquele pecado, nenhum mal vai acontecer. Já o sábio conhece a lei da semeadura, meus irmãos, e sabe que tudo que ele planta, ele colhe. Por isso então, irmãos, nós precisamos buscar fazer o correto em todas as áreas da nossa vida, procurar não deixar nenhuma ponta solta. Agora o tolo é aquele que vive no pecado e não está nem aí para o nome de Jesus. Ele não se preocupa, e ele se intitula cristão. Quem sabe você conhece alguém assim, que posta um versículo e tu fala: olha, ontem me xingou, mas hoje está postando um versículo. Ontem enganou o fulano lá, mas agora postou um versículo, e quem sabe postou até uma foto na igreja. Mas ele não se preocupa com o que vão falar de Jesus. Ele não está preocupado com o que ele está fazendo de errado, mas vive uma vida contrária no que a Bíblia diz. Agora o sábio é aquele que zela pelo nome de Jesus, honrando-o em todos os dias, em todas as situações. Agora o tolo é aquele que pensa, irmãos, que como Jesus ama incondicionalmente, ele pode viver solto, deliberadamente pelo pecado. Fala: não, já que Jesus me ama, então eu posso me entregar para o pecado agora. Agora, irmãos, já o sábio é aquele que, quando foi amado por Deus, ele entende que foi amado por Deus, e ele corresponde a esse amor com uma vida de obediência. Ele tem cuidado, irmãos, ele se cuida. Ele entende que esse assunto requer atenção. E nós precisamos ter essa atenção, irmãos, que nós não podemos mentir para nós mesmos. Precisamos de uma autoavaliação honesta. Não adianta jogar sujeira para baixo do tapete. Muita gente quer dar aquela jogadinha da sujeira para baixo do tapete. Porque nós não vamos ser eficientes, irmãos, numa guerra a qual nós não conhecemos o inimigo. Nós precisamos conhecer o que é o pecado que me atinge. Por isso nossos pecados precisam ser nomeados. Entender qual é a tua fraqueza. Talvez nós olhemos para o nosso irmão ou para alguém que está fazendo algo errado e falamos: olha, isso ali eu sei o que está acontecendo com ele. Mas não olhamos para nós mesmos e saber o que está acontecendo conosco. E nós se conhecemos e precisamos conhecer o nosso inimigo chamado pecado, e em qual área que ele nos incomoda, em qual área que ele nos ataca. Precisamos estar cientes de nossas lutas, sensíveis às áreas que somos vulneráveis, irmãos. É como um lutador de boxe ou MMA. Tu imagina, eu vou lutar boxe ou MMA, irmãos. Luta de boxe. Boxe, para você não dificultar o que é MMA. Boxe, todo mundo conhece. Eu vou lá e eu sei que o meu problema e a minha fraqueza é o queixo. Se o cara me dá um tapa no queixo, eu já... Tá ficando alto aqui nisso, acho. Se o cara me dá um tapa no queixo, eu já sei que eu desmaio. Aí é o seguinte, eu vou para frente do cara para lutar e vou assim, ó.
com a guarda baixa, o que vai acontecer? Primeiro vento que passar perto de mim me derruba. Ele vai me acertar, é lógico. E não pense que o inimigo não conhece o teu ponto fraco, porque ele já sabe que é o queixo. E ele vai bater onde? No queixo. Se você tiver com a guarda baixa, vai apanhar. Vai cair desmaiado. Não vai saber nem onde está. Então nós precisamos entender, irmãos, e estudar o nosso oponente. É como um time. Os irmãos jogaram vôlei aqui no campeonato, né? Tiveram o 3º lugar. Alguns irmãos aqui da igreja estavam no time. E era um campeonato aqui municipal. Mas se for para um campeonato maior, os caras vão pegar o jogo de vocês, que foi transmitido ali pelo YouTube, e vão ficar olhando cada um, a categoria de cada um. Ó, esse é bom no saque. Ó, esse é fraco ali. Esse é fraco na rede. Se ele tiver na rede, é ponto garantido. O cara que vai lá. Só vão se olhar. É o fulano na rede. Pode sacar lá, ó. Sacar lá que ele não pega. Corta em cima daquele ali, que aquele ali não vai errar. É estudado. O oponente é estudado. É olhado. E nós precisamos entender que o nosso oponente é o pecado, irmãos. Nós precisamos entender, chamar ele pelo nome. Entender o que nos aflige, onde nos ataca, qual é o nosso ponto fraco. Então, portanto, para não viver como tolos, irmão, nós precisamos ter cuidado. E viver como sábio significa colocar o conhecimento em prática. Uma pessoa pode ser cheia de conhecimento, irmãos, e ainda assim ser tola. Porque ela não bota em prática. É como eu saber que a minha fraqueza, como eu falei agora, é o meu queixo. Eles costumam falar na luta de boxe que é o queixo de vidro, que bateu, quebrou. Não é que quebra o queixo, irmãos, é porque desliga diz que bate no queixo, é o ponto mais fraco do ser humano. Por isso que tu vê os caras tendo nocaute. Estão lá lutando boxe, daqui a pouco o cara leva um soco e tu cai, parece morto assim, né? É porque levou um soco no queixo e desmaiou. Agora eu saber, não, a minha fraqueza é essa, e eu ir de peito aberto. Isso não vai dar nada, eu sou o cara, eu vou nesse pecado e não dá nada. Não, irmãos, não vá. Precisamos conhecer, irmãos. Agora então, uma pessoa pode ser cheia de conhecimento e ainda assim ser tola, porque ela não coloca o conhecimento em prática. É como saber que o meu ponto fraco, como eu falei, é o queixo, e eu ir com a guarda baixa. Portanto, sábio, irmão, ser sábio significa conhecer as verdades de Deus, estar atento à sua vida cotidiana e colocar tudo isso em prática. Eu não sei qual é o teu ponto fraco, mas tu deve saber. Tu sabe qual é o teu ponto fraco. Eu sei qual é o meu ponto fraco. Nós temos, irmãos, nós não somos homem de ferro e mulher maravilha, superpoderes, que nós viramos perfeitos, perfeições na terra, que não vamos ser tentados. Vamos ser tentados. Vai ter dificuldades, vai. Nós precisamos conhecer e entender que aquele é o momento de... Essa semana, acho que foi ontem, acho que a Jaque que cuida do Facebook da igreja, ela postou um videozinho de 2 elevadores. Não sei se os irmãos viram, estava no Stories lá. Eram 2 elevadores, daí tinha um que abria as portas, as 2 portas. De um lado tinha um cara com um cachorro brabo, um Rottweiler, latindo. E do outro lado tinha uma loira, bem bonitona. O cara olhou para a loira, talvez o ponto fraco dele era a loira. Ele olhou para a loira, olhou para o cachorro se babando que ele mordia, ele entrou naquele do cachorro, fez assim pro cachorro. Porque não, se o ponto fraco dele era aquele, ou que ainda que não fosse o ponto fraco, ele falou, não vou ir com uma mulher, porque lá embaixo alguém pode pensar alguma coisa. Saber se a esposa dele não estava esperando ele lá embaixo. Falou assim, por que tu não veio com o cachorro? Veio com a mulher. Aí se explicar, né, meus irmãos? Como diz o ditado aqui, até explicar que focinho de porco não é tomada. Eu te esperava tudo mordido aqui, mas não vim com essa loira no elevador. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos na nossa vida cotidiana, irmãos. Agora a pergunta inicial ainda continua: como conseguimos alcançar isso? Como de fato seremos pessoas sábias? Verso 16, ele diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O único dia, irmãos, na eternidade nos fará pensar o quanto de tempo perdido que nós perdemos aqui. Quanto tempo nós perdemos com coisas supérfluas. Os dias de Paulo eram maus, tanto quanto os nossos dias são. Por isso a orientação dele era para que nós aproveitássemos o tempo, para que eles aproveitassem, e para que nós aproveitássemos o tempo. A ideia aqui é remir o tempo, irmãos, ou seja, comprar tempo mesmo. É tirar o tempo de inimigo. Os dias são maus. É nós tirar esse tempo mau da mão dele e usar para o bem. Usar para a glória de Deus. Precisamos usar o nosso tempo, irmãos, para acabar com o mal, diminuir o mal.
Somos chamados a ser sal da terra, o que nos traz a ideia de impedir a proliferação do mal. Sabe que o sal, ele é um ótimo conservante. É ele que conserva um alimento, né? Hoje não, mas antigamente o sal era usado para conservar o alimento. Era a carne de charque, a carne de sol, que eles falam também, né? Era colocado lá, não tinha geladeira, e conservava a carne por tempos e tempos. O sal. Então a ideia que Paulo está trazendo aqui, irmãos, que nós devemos, como sal da terra, preservar, aproveitar o nosso tempo para fazer as coisas boas para a glória de Deus. Devemos aproveitar as oportunidades para refrear o mal. A questão é como nós estamos usando nosso tempo. Temos usado o tempo para impedir a proliferação do mal, por meio de atos de justiça, por meio da proclamação do Evangelho. Satanás, irmãos, nos tenta com inúmeras ferramentas, para que nós perdemos as oportunidades, para que nós perdemos tempo. E uma das maiores ferramentas no dia de hoje é o celular. Quem aqui não tem celular? Todos nós temos. E quanto tempo nós não perdemos, irmãos, no celular? Nós não vamos poder chegar no céu e falar para Deus: não, Senhor, eu queria orar mais, mas não tive tempo. Eu ia falar assim: olha aqui, ó, vamos, como é que diz aquele, a Jaque mostrou esse dia aqui, tem um tempo no Instagram e no Facebook, tu vai ali, olha o teu tempo online, né? Tem o tempo, tu vai lá e olha, vê quanto tempo tu ficou no Instagram, quanto tempo tu teve online ali. Tem lá nas configurações, pesquisa aí, dá uma olhadinha, vê quanto tempo tu tem passado lá. Tu vai se impressionar, que a gente acha que é pouco tempo. Mas nós vamos chegar perante Deus e Deus, vamos falar: não, Deus, não tive tempo de ler a tua palavra, não tinha tempo. Eu falo assim: essas 2 horas aqui que tu ficou rolando o dedo assim, olha que legal isso aqui, eu vou mandar lá pro meu irmão. Faz o irmão pecar ainda. Pecar que eu digo no tempo, tá, irmãos? Não que a gente vai mandar coisa feia, né, irmãos? Mas a gente acha engraçado. É aquele momento ali que a gente está feliz, a gente fala: eu tenho que dividir isso aqui. É que nem eu mando às vezes um pra Jaque que ela não ri. Eu falo: olha que engraçado isso aqui, amor. Ela olha. É um assunto que não interessa, né, irmãos? É carro, alguma coisa assim. Então ela não. Mas essa é a verdade, irmãos. Nós vamos ser questionados. Quanto tempo, então, essa é uma ferramenta que o inimigo tem usado, irmãos, não só para nós adultos, mas para as crianças. Quanto tempo nós temos desperdiçado, irmãos, muitas vezes no celular, não que nós não devemos usar. Eu uso, irmãos, para preparar a pregação, eu uso para escutar louvor, eu uso, é uma ótima ferramenta para mim, mas essa semana minha vontade era dar uma retada em cima. Sério, meus irmãos. Eu falei assim: não, minha vontade era pegar esse celular e variar lá no mato. Não me deixa em paz. Ele não me deixa viver, ele não me deixa trabalhar. Toda hora toca, vibra e um chama, fala: não, eu vou te desligar. Aí tu pensa: não posso desligar, eu tenho 2 filhos pequenos, vai que acontece uma coisa lá em casa, e aí como é que vai me chamar? Não, mas eu vou, não. Irmãos, a vontade era, eu falei para Jaque: amor, a minha vontade hoje é pegar esse celular e variar no mato, porque todo mundo me chama, e eu tenho que responder, porque se eu não responder, eu me sinto mal porque eu não respondi, e às vezes era uma coisa urgente, irmãos, os tempos são maus, nós precisamos remir o tempo. E Paulo diz isso, então, de que nós precisamos analisar o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com ele. Quanto tempo nós desperdiçamos, então, nas mídias sociais, meus irmãos? E eu tenho certeza que nenhum de nós vai poder dar desculpa quando chegar perante Deus. O problema é o que nós priorizamos. O nosso entretenimento em detrimento a uma vida com Deus. Se entreter, irmãos. É estar ali e ir passando, e é um entretenimento, e vai. Aí tu fala assim: não, mas eu não estou comprando produto nenhum, porque eu estou lá olhando e passando o celular, não estou comprando produto, não, nós somos o produto. O cara fez um canal lá, um negócio dele lá, ele tem não sei quantos milhões de inscritos e ele ganha por mês, para criar conteúdo para eu e você ficar lá, olhando e dando risada. E essa é a realidade. Somos iludidos, irmãos. Nós somos o produto. Estão comprando o nosso tempo. Melhor, ganhando o nosso tempo, né? Porque nem comprando, se estivesse pagando para nós ainda, mas não está. Então nós precisamos analisar nós mesmos, irmãos. Eu falo por mim, precisamos analisar nós mesmos. Ver quanto tempo nós estamos perdendo com essas questões. Sem falar dos nossos filhos. Lá em casa ainda é restrito o tempo de celular para os filhos, mas quantos pais que não pegam e dão o celular para o filho, vai dar um descanso para nós o dia inteiro. Cadê o filho? Sumido. Antigamente, no meu tempo, irmãos, o falecido pai falava, sabe o que para mim quando eu estava entediado? Conta as paredes da casa, as tábuas da casa, quantas tem? Depois você me fala. Aí eu me perdia, começava de novo, me perdia, começava de novo. Mas aprendi a contar, irmãos. Eu, desde pequenininho, chegava no lugar, estava ali, ele conversando com os mais velhos, eu vinha: ô pai, ele faz o seguinte, vai ali, conta quantas tábuas tem. Daí eu contava, vinha: ô pai, essa casa aqui foi tantas tábuas. Ele faz: agora quantas matas juntas. O trabalho nunca acaba.
Enfim, irmãos, hoje não. Hoje a criança está por aí, pega esse celular aqui, ó. Nem sabe o que está passando, o que está ensinando. É a questão que aconteceu aqui na nossa cidade há pouco tempo, há 2 semanas atrás, na escola. Ensinaram coisa para os filhos ali, para os nossos filhos pequenos, filhos ainda, considero criança ainda com 12 anos, 10, 11, 12 anos. Mas aí até me questionaram nessa situação, né? Assim, pastor, era para te estar lá. Era para te ir lá na escola brigar. Eu não vou lá virar mesa da diretora. Eu não vou lá virar as carteiras, não adianta mais, meus irmãos. O que eu tenho que fazer é aqui. O que eu tenho que fazer é lá em casa. É ensinar meus filhos, é isso que nós devemos fazer. Não adianta depois ir lá querer virar as carteiras. Se eu não fiz o meu papel de pai. Se eu não fiz o meu papel de cristão, de ensinar o caminho que deve andar. Eu nem ando com meus filhos para começar. Eu nem ando com eles o caminho que deve andar, porque a palavra diz, não é ensinar, é ande no caminho que deve andar. Agora, se eu não ando com meus filhos no caminho de Cristo, aí eu vou lá virar a mesa, não adianta mais, sabe? Eles vão falar, desculpa, pai, desculpa, nós vamos retratar, nós vamos até retratar no Facebook aqui, nós vamos pedir desculpa, perdão, mas já foi, irmãos, é como um travesseiro, subir no quarto andar de um prédio, rasgar um travesseiro e derramar um monte de pena. Nós vamos catar as penas, mas alguma pena ficou por aí, nunca mais vai se achar. É a mesma coisa, já derramou o leite, como diz o ditado aquele. O nosso papel é o quê? É o que eu falo sempre, é pregar a verdade para os nossos filhos, é ensinar, instruir nossos filhos, irmãos. Eu poupo muitas vezes de falar muitas palavras aqui pesadas por causa das crianças, mas nós como pai devemos sentar com os nossos filhos e ensinar. Se nós não ensinar, o mundo vai ensinar. Vou falar, se tu ir na casa do amiguinho lá, tu tá levando um preservativo? Não, na casa do amiguinho, tem que levar, porque vai que acontece alguma coisa entre o teu amiguinho. Poxa, meus irmãos, e aí, tu ensina pro teu filho, amiguinho com amiguinho não rola, meu filho. Sabe que não, né? Uma que é pecado, que tu não casou ainda. De que tu casar, e outra que vai ser quem sabe tu vai ter uma esposa, mas um marido nunca. Nós precisamos fazer a nossa parte, meus irmãos. Se nós não fizer, eles vão fazer. E não adianta mais nós chorar. Nós temos que mandar, e não manda para a escola para ver. O conselho tutelar batendo na tua casa, e estão certos, eles vão pela lei. Vai bater lá e falar assim, pai, tu não está mais enviando filho para a escola, vamos ter que te prender. E tu vai preso, não sustenta tua família, e o filho vai para a escola. Eles ensinam mais um pouco lá. É como meu filho contou essa semana para mim, disse, olha, tinha uma professora lá que estava até assim, falando sobre o assunto ainda, falou assim, pois é difícil, né, porque eu tenho uma filha que ela se inclina para esse lado assim, eu acho que não tem nada demais a gente fazer uma palestra dessa, agora tem que estar dando explicação para os pais. Eles não estão preocupados, meus irmãos. Nós precisamos se preocupar. Vamos continuar aqui. Então é preciso renunciar, irmãos, os prazeres momentâneos, para experimentar os prazeres mais profundos com Deus. Nós precisamos, irmãos, então, aproveitar o tempo. Também significa aproveitar as oportunidades que surgem. Oportunidades que costumam não passar 2 vezes. A história aquela, o cavalo não passa encilhado 2 vezes. Teve oportunidade, ensine teu filho. Teve oportunidade, ensine quem for, meus irmãos. Prega o evangelho, fale do evangelho em tempo fora de tempo. Irmãos, se nós não ensinar, vão ensinar, irmãos. Alguém te ensinou? Vem cá, vamos fazer uma pergunta simples. Para nós que somos mais velhos aqui. Alguém te ensinou alguma coisa? Você teve aula disso? Tu não teve. Porque a nossa inclinação é para o pecado, meus irmãos. Não precisa ensinar nada, nós já sabemos automático. As coisas já vão acontecer automaticamente, pela natureza, pelo pecado, pela influência do pecado. Agora, se nós não fomos ensinados, nós precisamos ensinar nossos filhos, irmãos. Porque agora a batalha é outra. Agora nós conhecemos o nosso inimigo. Se nós não ensinar o certo, eles vão ensinar o errado. Depois, para nós de fazer esse negócio, irmãos, vai dar trabalho. Então, frequentemente, irmãos, nós esquecemos que nós estamos em uma missão. Focamos em nós mesmos, perdemos a oportunidade de avançar no reino de Deus, de avançar com o reino de Deus. 2 Timóteo 2:3 diz, participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço, irmãos, a palavra diz, 2 Timóteo, acho que, botou ali, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, como você, irmão, tem usado o teu tempo? A pergunta é essa. Como nós temos usado nosso tempo agradando aquele que nos recrutou? Ou agradando a si mesmo? Ou quem sabe fazendo a vontade do inimigo? Verso 17 lá no Efésios 5. Por essa razão, então, diz assim, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus, qual é a vontade do Senhor. Paulo então alerta aqui, irmãos,
contra a insensatez. O insensato é aquele que não para refletir, irmãos, as suas ações, e tampouco os seus erros. O insensato é o tolo, que pensa que Deus não está vendo nada da sua vida imoral. Ele pensa, não, está tudo tranquilo, está tudo bem, ninguém está vendo, Deus também não está vendo, está tudo certo. Agora o sábio, por outro lado, irmãos, ele reflete sobre as suas condutas, e busca a vontade de Deus para caminhar. Aqui Paulo não está falando sobre uma suposta vontade escondida de Deus, uma descoberta para ser revelada. É porque a gente entende que a gente aprendeu muitas vezes assim erroneamente que a vontade de Deus é aquela que eu não sei, eu tenho que esperar um dia, o que é a vontade de Deus para mim? Eu sei o que é a vontade de Deus para mim, irmãos. Você sabe o que é a vontade de Deus para você, é só você ler a palavra de Deus. É conhecer a palavra de Deus, está aqui revelada, não vai vir por um sonho, não vai vir por mais alguma coisa, às vezes vem uma confirmação. Porque de tanta gente não meditar ou não ler, então vem uma confirmação, o que sabe você tem dúvida, mas a vontade de Deus é uma só para nós, irmãos. É como Pedro diz, que sejamos santos como Ele é santo, que santifiquemos, que nós servimos uns aos outros, amemos aos outros como Ele nos amou, que sirvamos a Ele, que amamos nossa família, que fizemos nossa parte com Ele e aqui com nossa família aqui, irmãos. Então o insensato, irmãos, é igual ao tolo que pensa que a sua vida imoral está tudo tranquilo porque Deus não está vendo. Agora os sábios, por outro lado, irmãos, refletem sobre as suas condutas e buscam a vontade de Deus para seu caminhar aqui. Aqui Paulo então está falando sobre, não está falando sobre uma suposta vontade escondida, como eu falei, que precisa ser descoberta ou revelada. Ela já foi revelada na palavra. A vontade de Deus não é algo misterioso, como se ele estivesse brincando de pista. Sabe como os avós brincam de pista? Né? No Natal eles botam um negocinho lá, às vezes na Páscoa faz o caminhozinho do coelho, né? Para achar o presente. Não é assim, Deus não está fazendo isso contigo e comigo. Botando pistinha para nós ir acompanhando. Ah, não, você quer essa vontade? Não, acho que é para cá, não, acho que é para lá, acho que é para lá, acho que é isso. Não, irmãos, não é isso que Paulo está falando aqui. Não é isso que ele está falando sobre uma trilha que Deus está preparando para ir se revelando a sua vontade. A vontade de Deus está ampla e detalhada e revelada nas Escrituras. Portanto, as pessoas sábias, irmãos, recolhem a Bíblia para saber como se deve se comportar. O sábio é aquele que recorre à palavra de Deus. Um exemplo: eu estou namorando, posso ter relações sexuais? Não. Simples, não pode. Ah, mas todo mundo tem. Mas você não é todo mundo, como já dizia minha mãe. Eu sou homem e tenho atração por homens. Afinal, toda a forma de amor é válida. Não. Eu posso assistir pornografia escondido da minha esposa? Não. Eu posso mentir para me favorecer? Não. Eu posso ser eu mesmo e explodir quando eu estiver com raiva, sempre que me tirar do sério? Não, não pode. Essa é a vontade de Deus, está aqui revelada. Então eu me sinto superior à maioria. Afinal eu conheço mais, eu sei, tenho mais intimidade com Deus. Então já que eu sou superior à maioria das pessoas, as pessoas precisam me servir? Correto? Não, correto. Quem quiser ser o maior, sirva. Quer ser maior? Sirva. Sirva o outro, sirva o próximo. Eu não gosto muito de trabalhar, posso ficar em casa e minha esposa trabalhar no meu lugar? Não, não pode. A Bíblia não fala isso. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Meu marido é um banana, eu posso ser a líder do lar? Não, vai dar errado, irmãos. Vai inverter a situação, vai dar um problemão. Perceba então, irmãos, que é mais simples do que as pessoas falam. A vontade de Deus é simples para nós. É simples, mas as pessoas costumam falar ou fazer um negócio, espiritualizar algo que é tão simples, irmãos. Eles tentam achar a brecha na lei, espiritualizam aquilo que é simples, racional e prático. Se é não, se sim, não tem, talvez, eu vou achar um lugar aqui para... Não é que nem a lei brasileira, né? A lei brasileira, ela tem várias interpretações, né? Não, de repente pode, de repente não pode, de repente depende, o cara olha daqui, não, acho que agora nós podemos liberar o fulano. Não, mas o fulano tem que ser preso. Para um é 2 pesos e 2 medidas, não, irmãos. Não podemos flexibilizar. O que é certo, o que é errado. Não dá para relativizar a vontade de Deus, irmãos. Por isso, nós precisamos procurar conhecê-la. Como eu disse, muitos espiritualizam essa questão.
E se move com base de um misticismo, sonho, sentimento, irmãos. Não que nós não devemos ter sentimento, não que nós não devemos ter sonho. Mas, irmão, se tu botar em prática tudo que tu sonha, me fala a verdade. Tu já tinha feito muita coisa errada, né? Irmãos, tem vezes quando nós temos um sonho meio estranho. É ou não é? E aí já pensou, tu fala, não, acho que amanhã eu vou acordar e tudo que eu sonhei hoje eu vou botar em prática. Irmão, quem sabe nem esposa tu não tinha mais. Ou quem sabe você, marido, nem estava aqui mais. Que a tua esposa já sonhou tu com 3 vezes com umas loiras, morenas e tudo que é tipo de coisa. Ela acordou de manhã olhando para ti e falou assim, hoje eu te mato. Mas daí o Espírito Santo falou assim, não mata ele não, era só um sonho. Mas já pensou? E vice-versa para o marido também. Então, irmãos, eu não posso me basear só num sentimento, o que eu senti no meu coração e tomar decisões contrárias às Escrituras, dizendo que está em paz com aquilo que ele sentiu no coração. Não, eu senti no coração. O coração é enganoso, irmãos, porque muitas vezes ele nos leva ao erro. E não há nada mais perigoso, irmãos, tomar decisão com base nas emoções. E eu não digo, irmãos, que elas precisam ser silenciadas, como eu falei. Nós somos seres emocionais. Nós sentimos emoções. Eu estava aqui hoje adorando o Senhor e eu comecei a chorar. E teve uma hora que eu tive que me conter, porque senão eu não ia conseguir mais cantar. Porque a gente tem emoção, irmãos. Nós somos movidos por emoção. Mas não podemos agir só na emoção. Eu falo, irmãos, eu não vou mais pregar hoje, porque está tão bom aqui adorar o Senhor. Nós vamos fazer só cântico hoje. Nós vamos louvar o Senhor, vou fazer 10 hoje. O pessoal aqui do violão já estava com o dedo calejado. Eu, não, toca mais uma aí, pede força para o Espírito Santo. Hoje não vai ter pregação. Está muito forte o negócio aqui. Não, irmãos. Não posso agir só na emoção. E piorou nas nossas decisões, irmãos. Um exemplo, um rapaz gosta de um colega de trabalho. E ele ouviu dizer que Deus é amor. Então, no coração dele ele sente que toda forma de amor é válido. Então ele entende que esse relacionamento está abençoado por Deus, porque ele sentiu paz no coração dele. E, biblicamente é isso que eles usam. Não, mas Deus é amor, toda forma de amor é válida. O que tem? Eu gostar do meu colega de trabalho? Só que a Bíblia diz que não. A vontade de Deus, irmãos, é que um homem se una com uma mulher, tenha filhos e gere uma família. Tem uma família ali, essa é a vontade de Deus, está descrita na Bíblia. Então eu não posso agir de acordo com o meu sentimento, com a minha vontade. Não, é que eu senti aqui algo. Não, irmãos, está aqui a vontade de Deus, descrita. Mas aqueles que não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus, seguem em frente. Fala, não, tu está correto, está certíssimo. Não está correto, não. A palavra de Deus não diz isso. Por isso, então, irmãos, ler a palavra de Deus só no domingo não é o bastante para nós. Não é o suficiente, não será o suficiente para aprender a lidar com as demandas da vida. É por isso que nós procuramos ler a Bíblia todo dia. Agora a pergunta: mas como podemos ser sábios, aproveitando bem o tempo, vivendo conforme a vontade de Deus, em obediência, vivendo cheio do Espírito Santo? Verso 18, ele vai falar assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Como que nós vamos vencer então, irmãos? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Agora Paulo contrasta aqui o poder do vinho e do Espírito Santo. E ambos aqui podem nos influenciar, irmãos, no nosso comportamento. Ambos aqui podem influenciar o nosso comportamento, um para o bem e outro para o mal. E Paulo não está falando aqui sobre o fato de ingerir bebida alcoólica ser pecado. Porque claramente, irmãos, essa passagem está mostrando um contraste. E vemos aqui, irmãos, que na palavra de Deus, que consumir bebida alcoólica não é pecado. E nós falar que é pecado, nós estamos pecando. Porque a Bíblia não diz. E se ela não diz, eu estou falando que ela não diz. Mas por causa da cultura nossa, brasileira principalmente, crente é sinônimo de não beber. Então se fosse assim, tinha muito mais crente aqui no Treviso do que os crentes realmente são. Tem muita gente que não bebe, não bota um pingo de álcool na boca. E não é salvo. Nunca foi regenerado. Então a Bíblia condena a bebedeira. Aí sim. Agora, irmãos, então claramente Paulo aqui orienta Timóteo que bebesse vinho misturado com água para curar um problema no seu estômago. Assim como Jesus transforma a água em vinho no seu primeiro milagre. E assim como ele oferece vinho na última ceia.
Alguns falam, não, era suco de uva, mas no original, irmãos, vai lá no original, no grego, é vinho. Então Jesus sim, tomou vinho na ceia junto com os discípulos, mas não encheram a cara. Pode ser que o Judas encheu a cara, porque fez coisa errada. Brincadeira, irmãos, retira. Não posso conjecturar o que a Bíblia não diz. Visse como é que é? A gente começa a caminhar para um caminho errado. Mas enfim. Então, portanto, o pecado está na embriaguez, irmãos, e não no beber. Agora, então, nós devemos tomar cuidado, irmãos, e não tornar algo pecado, aquilo que a Bíblia não diz que é. Porque isso também é pecado, acrescentar coisas na Bíblia que a Bíblia não diz. Mas, por outro lado, a embriaguez é pecado sim. Agora, nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne, como Paulo disse. Se você não sabe usar da sua liberdade para ingerir bebida alcoólica, de forma responsável, não beba. Esse é o conselho. Não beba. Não tome um golinho, irmãos. Eu decidi de nunca colocar nada na minha boca com álcool. Mas eu posso? Posso. Todas essas coisas posso. Né? Tudo me é lícito, mas Paulo diz que nem tudo nos convém. Mas não convém para mim, irmãos. Não tem graça. Porque o seguinte, a graça é a tontura, não é? E se não ficar tonto, para que eu vou tomar? Então eu não vou tomar, porque fica tonto, do tonto fica mais tonto, do tonto fica mais tonto, e aí vai, né, irmãos? Só piora. A situação só tem a tendência de piorar. Então nós precisamos cuidar, irmãos. Se nós não sabemos como usar, nós precisamos se cuidar. Assim como se tem alguém do nosso lado, irmãos, que luta contra a dependência do álcool, por amor a ele, nós devemos se abster. Já pensou alguém que se libertou do álcool, ele chega lá na minha casa e eu abro uma garrafa de vinho na frente dele? Vai falar, fui na casa do pastor, eu tanto tempo liberto, tanto tempo lutando, isso é uma falta de consideração. O pastor chegou abrindo na minha frente aquilo ali. Não, ele tomou na minha frente ainda. Pensou, irmãos? A gente tem que considerar então isso, respeitar o próximo, abster-se. Além disso, irmão, nós devemos cuidar para não escandalizar com os irmãos mais fracos na fé, que por influência da cultura, como eu falei, eles pensam que beber é pecado, mas beber não é pecado. O pecado é embriaguez. Mas o principal ponto aqui, irmãos, é o contraste de estar embriagado com o vinho e estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, uma energia, mas é uma pessoa da Trindade. Ele tem vontade e sentimento como o Pai e o Filho têm. O Espírito Santo é aquele que nos sela, é o selo da promessa. O Espírito Santo, irmãos, é a habitação de Deus em nós. É Ele que nos santifica. Ele é o nosso consolo, o nosso ajudador. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos capacita a ser testemunha de Cristo, meus irmãos. É Ele que nos ilumina para entendermos as Escrituras. É Ele que nos guia, nos dirige. É Ele que nos capacita para servir a Deus. Porque sem Ele nos capacitar, irmão, nós não conseguimos. Pelas nossas forças nós não conseguimos. Esse é o Espírito, irmãos, que pode nos encher. Mas para isso, em primeiro lugar, irmãos, é necessário nascer de novo. Somente aqueles que foram regenerados de novo possuem a habitação do Espírito Santo. Então, com base nisso, nós podemos entender aqui o que Paulo está trazendo esse contraste, irmãos, da embriaguez do vinho e estar cheio do Espírito Santo. Uma pessoa embriagada está sob influência do quê? Do álcool. E que muda seu jeito de ser. Ele fica desinibido, fica corajoso. Da mesma forma, quando estamos cheios do Espírito Santo, irmãos, nós não temos vergonha de sermos servos de Deus. Ficamos cheios de coragem, de ousadia, para servir o nosso Senhor. E não nos importamos com o que pensam sobre nós, nem o que será de nossas vidas. Nós queremos servir o Senhor. Simplesmente descansamos e somos guiados por Ele. Agora, irmãos, o vinho, farmacologicamente falando, ele não é um estimulante. A gente acha que é um estimulante, mas ele é colocado como depressivo. O álcool sempre está classificado na farmacologia como depressivo. O álcool é um ladrão de cérebro. Ou seja, a embriaguez, irmãos, ela deprime. Ela tira o homem do autocontrole, da sabedoria, do entendimento, do julgamento, do equilíbrio, do poder de avaliar as coisas. É beber hoje e dar deprê amanhã. Eu ia perguntar quem teve ressaca aqui, né? Quem sabe, espero que você não teve, porque tu não está bebendo. Porque beber para ter ressaca tem que beber bastante. Mas é assim. É a ressaca. É beber hoje, está tudo feliz, está tudo uma alegria, é uma festarada. Quando é amanhã, meu irmão, aí a deprê bate. A cabeça pesa 50 toneladas.
não para mais aqui no pescoço, parece que o pescoço está afundando para dentro. Isso é a depressão. É só um básico, é só um aperitivo, mas ele é um depressivo. Agora, irmãos, eu nunca vi alguém estar cheio do Espírito Santo e no outro dia ter ressaca. Você não vai ser cheio do Espírito Santo hoje e amanhã chegar em casa, amanhã acordar e falar assim, bah, que canseira, que depressão. Ah, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Eu fui ontem na igreja, estou cheio do Espírito Santo e isso aqui me cansa. Ai, que deprê. Não, irmão, amanhã você vai acordar feliz, você vai acordar revigorado, você vai acordar para ir trabalhar, você vai animar, vai olhar para ti e falar, está chovendo, glória a Deus, está frio, glória a Deus, está sol, glória a Deus. Tem vento, está bom. Você está feliz. Não está com ressaca não vai acordar e olhar e falar assim, isso aqui sol, vou ter que botar um óculos escuro, que a minha cabeça parece que vai explodir. Ou seja, irmãos, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. Eu contei outro dia que a lenda, né, irmãos, e alguns irmãos talvez não estavam aqui, a lenda da mistura do álcool, que diz que ela tem sangue de 4 animais, do pavão, do leão, do macaco e do porco. Diz que o homem bebe, e irmão, só pode olhar isso, ele bebe, a primeira coisa que ele fica é o pavão. Começa a beber, ele já fica pavão, ele já fica mostradinho, ele fica faceiro, ele é o mais bonito da história. Aí passou essa parte do pavão, agora ele já se torna o leão, fica brabo. Eu pego, que se eu pego mesmo, que eu mato, eu paro. Quem é macho aqui? Quem é macho? Fica machão, vira no leão. Aí a terceira fase, ele vira o macaco, começa a fazer macaquice, gracinha pra cá, gracinha pra lá, e dancinha aqui, dancinha lá, vira até quase pro outro lado. Tem uns que viram quase, né, irmãos? Ali se amostra. Aí a quarta fase é o porco. Aí ele se enterra na lama. Aí ele se vomita, ele cai, ele se suja, ele perde a noção, aí se mija nas calças, é o final de tudo. É isso que o álcool leva, meus irmãos. É esse o nível, são as fases. Agora o Espírito Santo não faz isso não, meus irmãos. O Espírito Santo nos encoraja. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Não vai fazer xixi nas calças não, irmãos. O Espírito Santo não toma a tua consciência. Aquele negócio que tu fala, que tu vê, e nós já vimos, quem sabe você já viu, a pessoa, estou tão cheio do Espírito Santo que eu estava lá rodando, eu estava falando não sei o que, eu estava numa loucura que, estava tão cheio do Espírito Santo, nem sei o que eu estava fazendo. Mentira, irmãos, porque a palavra de Deus diz que você está consciente, que o Espírito Santo te dá domínio próprio. O Espírito Santo, irmãos, ele não te dá loucura, ele não te deixa louco, ele não te deixa inconsciente. Caiu, como diz o cara aquele do meme, caiu os preços, caiu. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele nem sabe. Aí levanta, o que foi? Não sei, o Espírito Santo pegou eu estava até, nem sei. Irmãos, eu falo por mim, eu já fiz isso, irmãos. Eu já caí também, nem sabia o que eu estava fazendo ali. Literalmente, não sabia mesmo. Às vezes os outros caíram também, ele falou, se eu não cair, vão falar que eu não sou muito espiritual, então eu tenho que cair também. O cara passava perto, o cara já... O Espírito Santo não faz isso, irmãos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. O Espírito Santo gosta de ordem e decência. O Espírito Santo pode te emocionar? Emociona, porque a presença de Deus se manifesta. Sim, irmãos, mas não te deixa louco. Não te deixa fora da casinha. Ele sabe, você está consciente. Agora o álcool, irmãos, eu concordo. Concordo profundamente que a pessoa bebe e no outro dia não lembra o que fez. Porque o álcool faz isso, ele toma o teu cérebro. Acabou com a tua mente. No outro dia a pessoa fala, fulano, ontem que vergonheira tu fez, hein? Pá, tu viu aquilo que tu fez? Não, tu fez isso. Não lembro? Não lembro de nada, eu não fiz isso aí. A sorte que hoje tem vídeo, né? Tem celular para gravar, né? Porque antigamente não tinha. Antigamente desmentia até morrer, diz que nunca aconteceu aquilo ali, eu nunca fiz nada. Mas hoje não, hoje o videozinho daquela aqui, ó. Pá, a pessoa olha, paga isso aí, pelo amor de Deus. Não, isso aqui já está na família. A família inteira já viu o vídeo. Olha que vergonheira, quis brigar até com o teu tio. Olha, quis matar o teu avô. Eu não acredito. Agora como é que eu vou olhar para a cara da família? Então, irmãos, o Espírito Santo, irmãos, faz exatamente o oposto. Ele não pode ser posto no manual farmacológico, mas ele é um estimulante, um antidepressivo. Ele estimula a nossa mente, o nosso coração, as nossas vontades, ele estimula, irmãos. Pessoas bêbadas perdem o pudor, perdem a vergonha, perdem o senso e a razão, ficam descontroladas, ficam agressivas, trazem destruição para a família. O álcool, irmão, promete felicidade, mas oferece alegria muito passageira e custa
muito caro. Ainda mais que agora o imposto aumentou, agora tem imposto da cachaça, está mais caro. Eu não bebo, irmão, mas diz que está quase 50%. Diz que o governo atual aí botou, como é que é? O imposto do pecado. Isso até eles sabem que é pecado. Beber demais aí agora custa caro, não dá para beber muito. Custa caro psicologicamente falando. Não perde só dinheiro, irmãos, perde muito, muito mais. Perde-se muito mais. Ele é apenas um substituto barato, irmãos, falso, maldito, artificial, para a verdadeira alegria, que é estar cheio do Espírito Santo. Por outro lado, então, pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, eles possuem uma alegria não circunstancial, são satisfeitas em Deus. Elas possuem uma paz que excede todo entendimento. Elas constroem famílias equilibradas e felizes, casamentos saudáveis, filhos obedientes. São cheias de esperança para o futuro. Entrelaçam seus sonhos com os planos de Deus. Focam nos tesouros eternos que são incorruptíveis. Enfim, vivem em vidas plenas. Agora você tem experimentado dessa plenitude do Espírito Santo na sua vida? Perceba que está cheio do Espírito Santo, como eu falei. Não é rodopiar, não é pular, não é falar coisas sem sentido. Dizer que estão tão cheios do Espírito que não sabem nem o que estão fazendo. Paulo deixa ainda mais claro para nós em Gálatas, quando ele contrasta pessoas que vivem segundo a carne e pessoas que vivem segundo o Espírito. Gálatas 5:19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas. São a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, irmãos. Isso está cheio do Espírito Santo. Está aqui uma listinha para nós, é só o verso 22 e 23, está a lista do que o Espírito Santo faz na nossa vida. Então, pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, primeira coisa, elas expressam amor uns pelos outros. Elas são alegres, elas vivem em paz, elas são pacientes, buscam fazer o bem. São fiéis a Deus, são mansos, possuem domínio próprio. Ou seja, são pessoas parecidas com Jesus, meus irmãos. Agora, como temos dito ao longo das últimas ministrações, irmãos, somos chamados para sermos seus imitadores. Mas isso não se consegue fazer meramente com uma vida disciplinada. Ou porque leu algum livro, assistiu um curso. Não tem um curso aí para te ensinar a ser parecido com Jesus, irmãos. O Espírito Santo que tem que operar. Só é possível ser parecido com Jesus quando somos cheios do Espírito Santo. E o verbo aqui deixar encher, irmãos, na língua grega, é um modo imperativo, ou seja, é uma ordem de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio, nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer a palavra do Senhor. Não é uma sugestão, mas sim um mandamento. Embriagar-se com vinho, irmãos, é tão pecado quanto não ser cheio do Espírito Santo. Estar cheio também vai além de ser habitação do Espírito Santo. Quando nos convertemos, irmãos, recebemos essa habitação dele. Mas existe uma enorme diferença entre ser habitação e ser tomado por ele. É sobre deixar que ele controle as nossas vidas. Não é só ter o Espírito Santo, ele precisa controlar, ele precisa dominar na nossa vida, como o álcool influencia. Uma pessoa que bebeu, ela não é guiada pelo álcool, é o álcool que influencia ela faz não mais a vontade dela. Ela, quem sabe, até fica meio envergonhada no começo, mas quanto mais ela bebe, menos a vergonha fica. A vergonha fala, eu vou dar uma volta, amanhã nós falamos. Ela fala, vou dar uma volta agora, amanhã eu te encontro, quando tu acordar. A DP bate, daí ela vem e chega assim, daí? Pá, que vergonha. Pois é, eu falei pra ti que eu ia dar uma volta, tu não me escutou. É sobre deixar então, irmãos, o Espírito Santo controlar nossas vidas. É sobre ele ter autoridade e poder sobre nossas vidas. Agora a pergunta é, você já experimenta dessa plenitude? Outra característica desse verbo, irmãos, está na voz passiva. É o sentido de ser deixado encher pelo Espírito Santo. Isso significa que ninguém pode encher sozinho. E eu não posso fabricar isso aqui. Por isso, irmãos, que nós, quem sabe, aprendemos errado também nessa parte.
vem aqui que eu vou encher agora você do Espírito Santo. Vem aqui, deixa eu orar. Agora tu vai ser cheio, seja cheio. Esquece. Só Ele pode fazer isso, irmãos. Faz quando Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quiser. Não tem esse poder, ninguém tem. É Ele que faz, é Ele que enche. É Ele que faz a obra. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que ser tomados pelo Espírito Santo. É sobre deixar Ele controlar todas as áreas da nossa vida. É sobre Ele ter autoridade e poder sobre nossas vidas. Assim nós experimentamos a plenitude de Deus, a plenitude do Espírito Santo. É deixar ser cheio do Espírito Santo, irmãos. E estar cheio do Espírito Santo não é uma prerrogativa para poucos, irmãos. Não é só para mim. Não diz aqui que é só para o pastor, que é só para o diácono, que é só para o presbítero. Não, é todos. Todos, ele fala que todos sejam cheios da plenitude do Espírito Santo. É para todos, irmãos. Por isso, quanto mais nós vamos buscando a intimidade com o Senhor, quanto mais nós vamos meditando na sua palavra, irmãos, mais parecido com Jesus nós vamos ficando. É mais parecido. Você amanhã vai estar mais parecido com Jesus do que você estava ontem. Pelo menos é para ser assim, gradativamente. Talvez alguém que não esteve hoje aqui, por uma ocasião, talvez de uma dificuldade, não está trabalhando, ou por vontade própria. Eu não vou, está tão chovendo, o que eu vou fazer num culto hoje? Vou ficar em casa, vou ver o Domingo Legal, nem existe mais, eu acho, meus irmãos. Domingo Legal, estou até ultrapassado, mas acho que nem existe mais. Mas vou ver lá um programa, vou ficar em casa hoje, Vai ser cheio do quê, meus irmãos? Se não veio num culto que nem hoje, imagina meditar na palavra, durante a semana. Piorou. Como eu falei, motivo de trabalho, de doença, alguma outra dificuldade, mas motivo de negar a si mesmo é pior, irmãos. É de não se deixar encher pelo Espírito Santo. Deixar encher por qualquer outra coisa. E eu vou finalizar aqui, meus irmãos. Então nós precisamos, irmãos, entender que ser cheio do Espírito Santo é entregar nossas vidas para Ele. É deixar o Espírito Santo nos encher. Isso não é só para um ou para outro. É para todos os discípulos de Jesus. Agora você tem experimentado isso, irmãos? Então nos próximos 4 versos aqui, nós vamos ver 4 resultados e benefícios que evidenciam pessoa cheia do Espírito Santo. Verso 19, Paulo diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse texto, irmãos, nos fala da comunhão cristã. O crente cheio do Espírito Santo, ele não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intriga, cheio de amargura, inveja, ressentimento. A sua comunicação é só uma. A comunicação dele é glorificar a Deus. A comunicação dele, irmãos, é adorar a Deus com os irmãos. É estar num culto público como nós estamos hoje. É adorar como nós adoramos antes. É adorar como você está agora. Esse é um momento de adoração, irmãos. É um momento que você está aqui prestando atenção em mim, mas não sou eu que falo. É o Espírito Santo que está usando para falar com você. É Ele, por isso que a palavra de Deus é uma espada que penetra o mais profundo da alma. Eu não sei, mas o Espírito Santo te penetrou hoje. Ele foi lá, separou aquele probleminha mais difícil que talvez nem você sabia. E Ele foi lá e lembra disso, é isso que precisa ser mudado. É Ele que faz. O segundo resultado, irmãos, então é a adoração. É estar junto em adoração. Paulo aqui diz cantando hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor de todo o nosso coração. Aqui os cânticos, irmãos, não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria, formal ou sem entusiasmo. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele adora com entusiasmo, com alegria. Ele adora em espírito e em verdade. Ele adora o Senhor com a mente, com as emoções, com a vontade de adorar a Deus mesmo. É um culto vivo, não carnal, nem morto. Não podemos confundir, irmãos, entusiasmo com barulho também, carnal. E nem com emocionalismo. Precisa haver uma relevância, esqueci o nome da palavra certa. Um equilíbrio. Ótimo, obrigado. Um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio, irmãos. O Espírito Santo traz isso para nós, equilíbrio. Quer ver se uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é se ela fala mistério, se ela te entrega a revelação. É o equilíbrio dela. Se ela é uma pessoa equilibrada em todas as áreas da vida dela.
Se ela se encontrar na rua e já te falar num mistério, já, olha, eu sou espiritual, espiritualizar tudo, te pedir que ora ela, falar, Xarabanacanta, 3:32. Isso que eu vos digo. Ei, irmãos, isso aí não me impressiona, irmãos. Quero saber como tu trata tua esposa lá na tua casa. Quero saber como tu trata teu marido lá na tua casa. Os filhos, como é que são? Como é que é lá no teu trabalho? Isso aí que vai mostrar se nós somos equilibrados, somos cheios do Espírito Santo. Não é falar ou se mostrar espiritual, irmãos. Terceiro ponto, Paulo fala aqui no verso 20, irmãos, dando sempre graças por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o terceiro resultado, irmãos, de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é a gratidão. Nosso tema do último culto, domingo passado, a qual o irmão Dair ministrou, é ser grato, irmãos. Paulo aqui prossegue sempre dando graças. Ele diz a tudo a Deus, Pai em nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não está cheio de queixas, murmuração, mas de gratidão. Verso 21, para nós encerrar, ele diz, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E o quarto resultado aqui, então, é a submissão, meus irmãos. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não é altivo, ele não é arrogante, ele não é soberbo. Os que são cheios do Espírito Santo, irmãos, têm o caráter de Cristo, ou seja, manso, humilde de coração. Então, basta você fazer uma releitura hoje, com essa palavra. Nos PGs durante a semana nós vamos fazer essa releitura de novo. Você vai analisando, não precisa eu analisar, você se analisa você mesmo. Será que eu tenho sido isso, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que Deus tem pedido para mim ser? Será que eu tenho sido submisso a Cristo e aos outros? Paulo viu aqui então os perigos, irmãos, do individualismo na comunidade cristã. Para nós finalizar, 1 Coríntios 14, 26 ao 33, olha que Paulo viu. Individualismo, o que pode acontecer, meus irmãos? Primeiro Coríntios 14, 26. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em língua, e ainda o outro faz interpretações. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2, quando muito 3, isso sugestivamente, e que haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fiquem calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se, o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha o que Paulo aprendeu, e olha o que ele estava enfrentando também naquele tempo, meus irmãos. Paulo estava entendendo aqui, irmãos, que o individualismo, irmãos, era um problema. O individualismo era um problema para a igreja, não trazia comunhão, e não trazendo comunhão, não demonstrava que estavam cheios do Espírito Santo. Não demonstrava, porque cada um queria ser superior ao outro. Um falava, outro gritava, outro isso, outro aquele, outro falava mais alto. Você já participou no culto assim? Eu já, meus irmãos, é muito triste. É muito triste, irmãos. Eu já participei de um culto assim que hoje eu entendo, irmãos, que eu acho que Deus tinha dado uma volta. Ele estava convencendo outra pessoa, ele não estava nem naquele culto. Meu Deus, irmãos, uma loucura. Um querendo gritar mais com o outro, o cara pregando, e 3, 4 gritando embaixo, o cara tentando pregar e nada acontecendo. Meu Deus, Pai. Imagina o que Paulo enfrentou naquele tempo também, irmãos. Então está cheio do Espírito Santo, irmãos, precisa ter unidade. É como nós estávamos hoje aqui adorando ao Senhor. Precisa ter submissão uns aos outros, assim como nós somos submissos ao Senhor. E o versículo 21 aqui, irmãos, é um versículo de transição. É uma forma aqui, uma ponte. As 2 sessões do capítulo 5 vai formar esse versículo 21, vai formar uma ponte aqui sobre a submissão. E é o que nós vamos falar semana que vem.
Às vezes uma pessoa afirma ser cheia do Espírito Santo e torna-se agressiva, autoafirmativa, é impetuosa. Mas o Espírito Santo é um Espírito humilde. E aqueles que estão verdadeiramente cheios do Espírito Santo, meus irmãos, sempre demonstram mansidão, gentileza de Cristo. Essa é uma das características mais evidentes da submissão mútua. Para nós finalizar, aqueles que estão cheios, verdadeiramente cheios do Espírito Santo, irmãos, são sujeitos a Jesus Cristo. E eles não acham difícil submeter uns aos outros. Que quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Essas são as palavras de Jesus para nós. Sirva. Marido sirva a esposa, esposa sirva o marido, filho sirva o pai e mãe. E vice-versa, meus irmãos. É viver uma família de servidão. Aí você vai demonstrar que o Espírito Santo está contigo e que você está cheio do Espírito Santo mesmo. Realmente. As pessoas vão ver Cristo em ti. E não vão ser por palavras, vão ser em atitudes. Vai ser tu chegar no lugar e começar a servir. As pessoas iam olhar e falar assim: olha, está cheio do Espírito Santo. Porque ele serve. Não vai precisar te falar: oh, eu estou cheio. Não, elas virão nas suas práticas. Então, irmãos, que nós possamos ser assim, irmãos. Submeter uns aos outros. Em resumo, os crentes cheios do Espírito Santo amam a Deus e amam uns aos outros. Eu quero te convidar a se colocar de pé para nós orar e adorar mais uma vez ao Senhor juntos. Quando nós fazemos uma avaliação honesta, irmãos, e transparente de nós mesmos, nós percebemos que não somos tão parecidos com Jesus como deveríamos ser. Essa é a verdade. Se você fizer uma honesta avaliação hoje, você vai ver que tudo não está tão parecido com Jesus. E nós precisamos melhorar e muito. Nós precisamos se autoavaliar, irmãos, e melhorar muito. Porque frequentemente nós caímos em inúmeros pecados. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos os caminhos corretos. Aprender também os caminhos certos, irmãos. Agora, como não cair nesses pecados? Como viver uma vida digna do nome de Cristo? Como ser seus imitadores, meus irmãos? Disciplina pessoal, quem sabe? Nós precisamos de um coach para nos treinar. Uma sessão de descarrego, uma quebra de maldição. Somente conseguimos vencer, irmãos, essas batalhas quando estamos cheios do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, irmão, nós precisamos se arrepender. É um desejo genuíno de vida nova, mudança de vida. É se entregar, irmãos, completamente a Jesus. Entregar-se a mão dele como, receber ele como nosso único e suficiente Salvador. É submeter a ele. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos aqui, primeiramente, Senhor Deus, pedir perdão ao Senhor, Pai, porque sabemos, Pai, que temos falhado em ser tão parecidos com o Senhor. Nós precisamos se entregar mais as nossas vidas ao Senhor, Pai. Nós precisamos orar mais, ter orações diárias, Pai. Quem sabe não negligenciar a oração e a leitura da Tua Palavra, mas começar a negligenciar esses momentos de prazeres momentâneos, Pai, a qual nós buscamos, quem sabe, através do nosso celular, das redes sociais. Que haja equilíbrio, Pai, na nossa vida, em todas as coisas. Assim estaremos cheios do Teu Espírito, Pai. Que leamos mais a Tua Palavra, Senhor Deus, que sejamos mais participativos nos cultos, Senhor Deus, com o Senhor, na comunhão entre os irmãos, Pai, nos PGs, em todos os momentos que o Senhor proporcionar para nós estar juntos, Pai. Senhor Deus, esse é o nosso pedido nessa noite, Pai. Nos enche, Pai, do Teu Espírito. Sabemos que com nossas forças nós não conseguimos, Pai. Que só Tu pode operar, que só o Teu Espírito Santo é que faz a obra em nós, Pai. Estamos passando esse processo de santificação, Pai. E o nosso pedido essa noite, Pai, é nos enche do Teu Espírito. Nos enche do Teu Espírito, Pai, e nos transforma. E nos deixa mais parecido com o Senhor a cada dia que passe, Pai. Que nós possamos ser luz em um mundo de trevas. Que nós possamos ser sal em uma terra muitas vezes sem sabor. Que nós possamos causar sede nas pessoas, como o sal faz, Pai.
Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos.